Olá, ouvintes do Nova Manhã, muito bom estar aqui com vocês. Olha só, quando as mulheres lutam juntas pelos seus direitos, as vitórias podem ser maiores. E quando a gente fala do combate ao machismo e quando a gente fala da defesa da igualdade de direitos entre homens e mulheres, a igualdade de direito para todos, as trajetórias individuais, as pioneiras são importantes, mas a gente sabe que a luta é coletiva. E nesse 8 de março, eu estou chamando para a luta e para a conversa aqui comigo uma mulher que também vai falar sobre sororidade, que vai falar de mulheres que chegaram antes, abrindo caminhos e falando da importância dessa luta coletiva. A minha convidada é a jornalista, roteirista, fundadora do canal Você é Feminista e Não Sabia, Angélica Calil. Angélica, que prazer tê-la aqui. Eu que estou muito feliz de conversar sobre isso com você hoje, Didi. Vamos nessa. A Angélica, ela é autora de 2 livros, um deles eu já até indiquei para vocês aqui no Nova Manhã. Um deles é Amigas que se encontram na história, um livro infanto-juvenil que foi inclusive premiado pelo Jabuti, que traz a história da amizade entre mulheres e mulheres, sabe? 2 pontos dessa amizade de mulheres pioneiras que conseguiram se ajudar, darem as mãos. E o novo lançamento agora, que a Angélica traz para a gente, é Berta Lutz e a Carta da ONU. Berta Lutz, essa cientista, essa diplomata, essa feminista brasileira que ajudou mulheres do mundo inteiro, né? Se a gente pensar na Carta da ONU, e a gente já explica tudo aqui para vocês. Bom, Angélica, o que a gente percebe, né, pelos seus 2 livros, pelas pesquisas feministas que a gente acompanha, é que essa luta das mulheres é uma luta muito coletiva e uma dando a mão para a outra, as vitórias chegam, né? Sim, esses 2 temas estão nos 2 livros. Esse tema está nos 2 livros, né? Que é a importância da união entre as mulheres, porque a gente é muito criada, né, por essa sociedade patriarcal para competir entre nós, né? Então, sempre em busca de um olhar masculino de aprovação, né? Então, essa rivalidade entre as mulheres, eu pude perceber nas minhas pesquisas que ela não é tão verdadeira assim. Isso se quer fazer se quer que a gente acredite nisso, né? Mas na prática não é bem assim. E a gente, quando vai lembrar das nossas próprias histórias de amizade, a gente vê como é importante ter uma amiga e como em determinados momentos da vida da gente isso foi fundamental, né, para que a gente conseguisse superar alguma coisa, entender alguma coisa, fazer alguma coisa. Então, no Amigas que se encontraram na história, o mote é esse, né? A amizade entre mulheres e o que essas duplas fizeram juntas, né? O que elas deixaram como legado para a humanidade juntas, né? E o da Berta Lutz é uma outra história, que é a história de uma mulher que foi uma brasileira cientista feminista que conseguiu incluir a palavra mulheres no documento de origem da ONU. E ela só conseguiu fazer isso também com a ajuda de outras mulheres. Então, essa sororidade está nos 2 livros, né? Sim. Bom, pensando na história da Berta, na ONU, né, essa carta da ONU que foi lançada em 1945, a gente tinha mais de 5.000 delegados lá e só 160 deles eram mulheres, 3% só mulheres. E na carta mesmo, só 4 mulheres assinaram, entre elas a Berta. Na assinatura do documento foram 160 assinaturas só, porque nem todos os delegados, né, que eram chamados assim, os representantes dos países que eram autorizados a assinar, eram considerados plenipotenciários, né, que eram delegados com plenos poderes. A Berta era uma delas. Só foram enviadas 6 mulheres com plenos poderes. E 2 delas não estavam mais lá em São Francisco no dia da assinatura. Então, apenas 4 assinaram. Então, você vê, assim, de 160 assinaturas, 4 só eram de mulheres. É muito pouco, né? E essa representatividade baixa das mulheres na política continua, né? Assim, aí vem aquela questão que a gente está assim, nesse momento de muitos conflitos, de guerra.
Será que se mais mulheres estivessem sentadas nos espaços de decisão política, o mundo estaria desse jeito? Eu acredito que não, né? A gente tem aí, por exemplo, a ministra da Nova Zelândia, que fez um trabalho super com muito resultado na questão da pandemia, por exemplo, né? As lideranças políticas na pandemia tiveram bons resultados. Então, a gente vê que as mulheres faz falta ter mulher nos espaços de decisão política. A gente tem que estar junto, decidindo os rumos da humanidade, porque não está dando certo esse mundo de homem, né, onde só os homens decidem. Vou colocar uma frase da Berta aqui na nossa conversa. Nunca haverá paz no mundo enquanto mulheres não ajudarem a criá-la. Inclusive, a gente teve aí essa fala lamentável, que eu não vou nem citar o nome, né, desse deputado aqui de São Paulo, que foi para lá, para a Ucrânia, e falar que as mulheres ucranianas eram fáceis porque eram pobres, ainda uma questão super racista, porque elas são bonitas, porque elas são loiras e têm olhos azuis. O interessante é que hoje, né, a gente no século XXI, as conquistas que a gente tem hoje, temos muitas lutas, mas temos muitas conquistas, e todas elas a gente tem que agradecer a uma mulher que brigou por nós, né? Sim, exatamente. Sempre tem essa coisa de... Tem muita mulher que fala, eu não sou feminista, não sei o quê. Mas mesmo as que não são feministas, elas usufruem das conquistas das feministas, né? Então, assim, a gente só está aqui hoje, eu e você, mulheres, conversando sobre esse assunto, porque outras mulheres antes da gente lutaram para que a gente pudesse trabalhar. Por exemplo, para que a gente pudesse estar em um lugar de destaque, por exemplo, aqui em que outras pessoas vão ouvir o que a gente está falando. Né, que a gente pudesse usar calça, que a gente pudesse escolher com quem casar, que a gente pudesse ter herança. E é o que a gente sempre procura trazer, que são mulheres que politicamente se colocaram a favor das mulheres. Então, isso é muito importante, porque fica uma coisa assim, não podemos falar disso, não podemos ser ativistas porque estamos incomodando, né? A gente tem raiva de homem. Não é. A gente não quer que eles continuem fazendo com a gente o que eles fazem. A gente não quer fazer igual. Ninguém está aqui querendo vingança, né? Até porque temos filhos, sobrinhos, amigos, parceiros. Ninguém quer aqui uma guerra entre os sexos, que é o que fazem com a gente, né? A gente quer um mundo em que as mulheres também possam existir. A Berta foi uma mulher, ela lutou pelo voto no Brasil, né? O voto feminino no Brasil. E o voto feminino no Brasil aconteceu quando? Em 1930. E esse ano, agora, dia 24 de fevereiro, se completou 90 anos do voto feminino no Brasil. 90 anos que as mulheres podem votar no Brasil. Que foi em 1932. A gente votou antes, por exemplo, a gente conseguiu conquistar esse direito antes da França, da Suíça, por causa muito dessas mulheres da federação, que eram incansáveis. Elas, imagina, estava começando a aviação, né, no mundo, elas alugavam aviões e elas subiam, tem foto da Berta do lado, um avião subindo no avião para jogar folheto sufragista. Elas jogavam folheto sufragista em cima do Congresso. Para a gente votar, para a gente estar aqui hoje. Votar. Porque o que aconteceu com essas mulheres da federação? Muitas delas, elas achavam que elas seriam votadas quando conseguisse o direito ao voto e que mais mulheres chegariam no poder, e não foi o que aconteceu. Até hoje, a nossa representatividade, acho que é 15%, nem isso no Congresso. E a perspectiva é que esse ano caia, né? Que a gente volte para outros números anteriores, para trás. Então é isso, os nossos direitos nunca estão garantidos. Que bom que estamos juntas, né? Isso vai fazer, isso faz diferença. E falando disso, e lembrando e não esquecendo, né? E não desistindo, né, porque cansa às vezes, mas enfim, não desistindo. Isso mesmo. A gente conversou aqui, eu tive o prazer de conversar com a Angélica Calil, que é roteirista, jornalista, escritora, autora de Amigas que se Encontram na História e agora da HQ Berta Lutz e a Carta da ONU, as duas obras em coautoria com a Ama Fonseca. Um prazer conversar com você. Um beijo, Angélica. Beijo, Didi. Obrigada.